Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio Roberto, nós já tivemos um primeiro encontro de uma aula síncrona e vamos estar trabalhando essa disciplina de Ciência Política e Direitos Sociais no Brasil. Então, vocês já devem ter lido um pouco do texto introdutório, devem ter feito a questão, que é o fórum, que vale 1 ponto, e é muito importante que vocês acompanhem essas questões e, principalmente, tenham as suas leituras e os seus exercícios em dia, que vai garantir a pontuação para que, quando você chegue na prova, você esteja muito confortável em fazê-la. O tema da aula de hoje é sobre o conceito de Estado para Nicolau Maquiavel. Vocês já devem ter escutado falar sobre fulano é muito maquiavélico, fulano é extremamente metódico, é extremamente pragmático. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre a teoria de Estado para Nicolau Maquiavel. Dito isso, nós vamos, então, passar para os slides, tá, pessoal? Então, nós vamos passar para o slide e eu vou estar explicando a partir desse slide que fala sobre Nicolau Maquiavel. E nós começamos, então, a falar justamente sobre essa perspectiva de Maquiavel. Quem foi Maquiavel? Qual a sua perspectiva histórica, política, social? Como é que ele estava neste processo? E nós, para que possamos entender, a gente vai pegar os slides, né, que está aí aparecendo para vocês. O primeiro slide, ele é uma capa sobre a Universidade Aberta do Brasil. O segundo, falando sobre o curso Bacharel em Administração, e me apresentando, professor Dr. Sérgio Roberto. Na sequência, a gente já começa falando justamente sobre o tema da aula, né? Que é Nicolau Maquiavel. Quem é Maquiavel? Qual a sua relação com a ciência política? Como é que nós entendemos o pensamento de Maquiavel? Para trabalhar esse tópico, eu optei um texto, um artigo, tá? Um artigo curtinho, que vai falar sobre o Maquiavel, vai falar sobre o contexto dessa questão do conceito. E aí temos que lembrar que vocês estão num curso de administração pública. Bom, inicialmente, para a gente falar do Maquiavel, a gente tem que entender que ele está inserido num contexto político histórico do Renascimento, tá? Século X, na Europa. Então, Maquiavel é um teórico da Europa, da Itália, do Renascimento. Tá? Nesse cenário, quem seria, então, esse pensador? Bom, ele vem de uma família que nasceu em Florença, tá? Em 1469, nasce Maquiavel, e, na verdade, os seus familiares não tinham muitos recursos financeiros, tá? Então, ele não vem de uma família rica, de uma família abastada. Abastada é a mesma coisa que rico, que tem muitas posses. Ele vem de uma família de pessoas que trabalham para a realeza. Então, vamos entender. Estou falando de um teórico que nasceu na Itália, em Florença, e que os pais trabalhavam para a realeza. O que a gente precisa compreender nesse cenário? Que a Itália, nesse período do Renascimento, não é aquela Itália que a gente vê da botinha, tudo bonitinho. Não. Ela era uma Itália extremamente esfacelada. Tá? Esfacelada por quê? Porque cada uma das províncias, ou cada um daqueles locais, como Gênova, Florença, Milão, tá? Nápoles, ele tinha um determinado rei. E esse rei é que administrava esta província. Tá? Então, Maquiavel, especificamente, morava na província de Florença, junto com seus pais, aos quais eu já citei, eram servidores, eram funcionários do rei. Durante muito tempo, Maquiavel, ele conviveu com essa questão da realeza, de estar instruindo o rei, e passou, a partir disso daí, também ser funcionário da realeza. E aí ele passa a aprender línguas, passa a aprender várias ciências no sentido de conhecimento, tá? Não é a ciência sistematizada, até porque a palavra ciência ela só vai existir a partir do período moderno. Tá? Então, vamos substituir a palavra ciência por conhecimento. Então, Maquiavel passa a se municiar de muito conhecimento e passa a ocupar um posto de importância para o rei,
Que posto de importância era esse? Ele era um conselheiro do rei. Tá? Então, ele aconselhava o rei sobre guerras, sobre taxação de impostos, sobre procedimentos morais, filosóficos que o rei deveria ter. E ele passa também a ser um representante do rei que ia a outras províncias, como eu citei, Nápoles, Gênova, Milão, né, Florença, né? E aí ele passou a ocupar o cargo de chanceler. O que é um chanceler? O chanceler nada mais é o que nós chamamos hoje de diplomata, aquele que vai para outros países falar em nome do rei. Dito isso, o que a gente tem que ter muito claro no que se fala do Maquiavel? A gente tem que compreender que ele vai estar num processo histórico, tá? A gente tem que entender isso, que ele vai estar num processo histórico, aonde havia a realeza e a igreja. A igreja era detentora do poder, tá? Então, tínhamos rei e igreja. Nesse cenário ainda de disputas, muitos desses locais e províncias acabavam se degladiando, tá? Havia uma tendência de busca pelo território. E aí nós temos uma circunstância que aí já vai começar a ficar muito mais claro essa ideia do Maquiavel e do Estado. Bom, eu disse para vocês que o Maquiavel é um teórico da Itália, da Europa, do período do Renascimento, que sua família não tinha posses e que ele vem de um processo de conhecimento a partir da vivência com o rei. Ele passa a ocupar um espaço como um diplomata, como um chanceler, tá? E aí eu disse agora, há poucos minutos, que haviam disputas entre os territórios. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, numa dessas disputas, Maquiavel, tá? Maquiavel, ele vai ser deposto do cargo, ele vai ser retirado do cargo. Por quê? Porque uma dessas famílias, tá? Os Sforzas, é uma família italiana, uma província italiana, toma Florença e acaba sendo colocada como novo rei, a família de Sforza. O que eles fazem com os funcionários? Como a maioria dos governos que chega, eles acabam fazendo o seguinte, prendem, no caso, torturam, e no caso de Maquiavel, no lugar de matá-lo, o que fizeram? Exilaram ele, mandaram para fora da cidade. Tá? Então, nós temos um Maquiavel que foi preso, torturado e exilado. Tá? Então, uma das percepções de Maquiavel, que ele já vai entender nesse processo, é que existe uma constância muito grande dos homens buscarem a luta pelo poder. Tá? Então, nesse slide que vocês estão vendo agora, ele fala justamente dessas tensões, dessas questões das disputas de territórios, espaços, tá? Avançando na discussão, o que vai acontecer? E aí a gente começa a entrar no conteúdo que vai permear a ideia de Estado. Lembre-se vocês que eu disse que Maquiavel ele vai estar exilado. Durante seu exílio, o que vai acontecer? Ele fica deprimido, porque Maquiavel era uma pessoa muito ativa. Então, ele estava sempre fazendo ações do Estado, aconselhando o rei, ele sempre estava fazendo alguma coisa. Lá no exílio não há muito o que se fazer, ele estava fora da cidade, muito longe. Então ele começou a beber e tal, inclusive ficou bastante triste, querendo inclusive cometer suicídio. Só que, de repente, o Maquiavel começa a repensar essa ideia de utilidades que ele tinha e como ele tinha aprendido muita coisa, e resolve, olha que coisa muito interessante, ele resolve fazer o seguinte, pegar todo aquele conhecimento que ele tinha sobre as viagens que ele tinha feito, sobre as relações diplomáticas que ele tinha capturado e entendido os processos, e vai potencializar tudo isso num livro. Ele vai escrever um livro. E o livro que ele vai escrever vai se eternizar, vai se tornar um clássico da literatura da humanidade. Olha que coisa interessante. Então, nós estamos falando de um teórico que, do período do Renascimento, é tratado até os dias atuais. E que livro é esse de Maquiavel? Então, o nome do livro é O Príncipe de Maquiavel. Qual é a grande questão do livro O Príncipe de Maquiavel?
Bom, como ele tinha viajado muito, e eu disse isso para vocês, como ele tinha observado muitas questões, ele começou a observar governos, né, principados que tinham êxito na governabilidade. E, ao mesmo tempo, também estava observando principados que não tinham êxito, que os príncipes eram depostos, eram retirados do governo, ou então eles próprios acabavam perdendo seus governos por fracasso das suas administrações. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sistematizar, tá? Peguem essa palavra, ele vai transformar de forma sistemática todo aquele conhecimento no livro O Príncipe, que vai ter a tônica de dizer o seguinte: como se deve conquistar e, sobretudo, o príncipe fazer para se manter no poder. Veja que não é apenas conquistar, ele também precisa se manter no poder, tá? Eu estou verificando aqui até para mim saber como é que está a apresentação, tá, gente? Então, uma das questões que o Maquiavel vai fazer é justamente entender como se conquista e como se mantém no poder. Bom, voltando para a nossa apresentação, né, aumentando de novo o slide, uma das questões... Opa, o sinalzinho deu. Quando dá esse sinal, gente, eu tenho que voltar aqui, porque eu estou fazendo... Aqui no ao vivo... Como eu estou gravando sozinho, eu tenho que dizer continuar chamada. Por isso que ele apitou, porque senão cai a chamada, como eu estou gravando para vocês. Bom, voltando então para a explicação. Eu parei no seguinte: ele vai explicar o príncipe de Maquiavel através de uma estrutura sistemática, mas, sobretudo, de uma estrutura que ele vai dizer como o príncipe deve conquistar e se manter no poder, tá? Então, não mais uma ideia apenas de um príncipe abençoado, que existe uma relação com a igreja, porque a igreja, durante muito tempo, trouxe essa ideia de que o príncipe era alguém enviado de uma força sobrenatural, né, de uma força divina. Não, Maquiavel vai dizer o seguinte: olha, o príncipe, ao contrário do que está sendo colocado, ele vai bem além de uma questão exclusivamente divina, religiosa. Não, ele tem algumas questões. E aí, Maquiavel vai trazer para dentro do seu livro algumas características e alguns elementos. Ele traz dois elementos que são muito importantes. O primeiro deles é o virtum. Quando a gente vê essa palavra, virtum, a gente vai logo para a ideia de virtude. A gente traduz como virtude: alguém forte, alguém extremamente ágil, alguém extremamente que tenha liderança. É também, gente, é também. Mas não é exclusivamente isso, tá? Maquiavel associa muito mais a ideia do virtum a alguém astuto, alguém que esteja antenado, alguém que esteja extremamente conectado a questões dessa disputa de poder e, principalmente, de se manter no poder. Então, veja, não é virtude de ser forte, ser alto, não, é uma virtude de astúcia, de perspicácia, de inteligência. Tá? Então, percebam que Maquiavel está fazendo isso. Ele está fazendo uma leitura de alguém que precisa estar antenado. Tá? Então, entendo a palavra do príncipe como alguém extremamente cético. E aí, o que acontece? Durante muito tempo se dizia que o príncipe ele tinha que ser nobre, etc. Maquiavel vai dizer, não necessariamente. Tá? Então, às vezes, o príncipe vai, inclusive, ter que fazer ações que não são tão nobres para se manter no poder. Então, o virtum é a primeira questão. Então, para que se tenha êxito, e aí ele está falando de um Estado, olha a questão do Estado entrando. Um Estado onde tem um líder que tenha essa perspicácia de virtum, mas que também esteja compreendendo essa questão do processo cético, do processo, e aí a palavra do dia, tá? Pragmático. O que é pragmático? Pragmatismo nada mais é que alguma coisa prática, tá? Alguma coisa concreta, não mais no que deve ser, como, nada disso. Agora é uma ideia de ceticismo. Quando a gente fala alguém que é cético, a gente está falando de alguém que só vê para crer, alguém que é prático. Então, veja, virtum, alguém astuto, alguém cético, alguém pragmático. E Maquiavel, ele avança e diz o seguinte: vai ter momentos que essa prática de ser cético, ele vai ter que usar
de movimentos de violência contra os seus, às vezes, os seus próprios correligionários, as próprias pessoas são do povo dele. Por quê? Para dissuadir qualquer revolução que tenha. E aí, Maquiavel traz um outro elemento que eu tenho que trazer para vocês, e aí lembra que são ações que elas podem ocorrer sem aquela questão da virtuosidade de bonzinho, não é isso, tá? E aí Maquiavel traz um outro elemento que é a fortuna, ele chama de fortuna. O que é? Ele fala virtum e fortuna. A fortuna, para ele, seria um conceito de sorte, mas sorte como? Não é a sorte de você jogar um dado e cair 6, não é essa. Não é a sorte aleatória. Virtum, ele traduz muito mais como circunstância, conjuntura, momento. Então, veja, se o príncipe tem que ser astuto, ele também tem que ser antenado às mudanças de conjuntura, tá? E aí, obviamente, ele, a partir disso, ele vai ter que fazer de tudo que tenha que ser feito para se manter. Daí aquela frase, os fins justificam os meios, tá? Por quê? Porque desse jeito a gente pensa que é impossível um governante ser bom o tempo inteiro. Ele vai ter que ter momentos em que ele vai agir de forma enérgica, tá? Nesse cenário, o que eu trago para vocês? Quando eu usei da frase os fins justificam os meios, ela é trazida para dentro da obra de Maquiavel. Mas se você pegar o livro O Príncipe de Maquiavel, em momento nenhum ele usa o termo os fins justificam os meios. Só que traduzem isso justamente pela prática dele. Aí lembre-se que eu estou o tempo inteiro falando que essa é uma ação de um indivíduo que não vai ser conduzido por uma questão moral, uma questão religiosa. Não, é por uma questão de pragmatismo, tá? E aí, gente, a gente tem o seguinte, Maquiavel, ele diz o seguinte, que os estados, eles são formados justamente por essas forças antagônicas, que estão sempre em disputas. Nesse aspecto, Maquiavel fala o seguinte, olha, é conflito o tempo inteiro. Então, tem hora que o príncipe ele vai ter que ser bonzinho, tem hora que não. Ele tem uma frase, aí está no livro dele, ele diz o seguinte, é preferível que o príncipe seja amado, mas na impossibilidade dele ser amado, que ele seja temido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ideal é que o príncipe seja amado por todo mundo, mas se ele não for, que ele seja temido para que não haja revoluções para derrubá-lo. Isso é um Estado forte. Vou dar um exemplo rápido para que vocês entendam. Por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte. O que acontece? Eles são um dos países mais temidos mundialmente. Por quê? Por sua capacidade bélica, né? Então, na verdade, nem sempre eles são amados, mas são temidos por terem bombas atômicas, aviões, exército e todo um contingente militar para sufocar ou revoluções internas ou externas, tá? Essa é a concepção da ideia de é preferível ser amado, mas na impossibilidade de ser amado, que seja temido. E aí Maquiavel avança um pouco mais, dizendo o seguinte, o interessante é que o príncipe, e aí quando eu trago a figura do príncipe, obviamente ele representa o Estado, a característica de um Estado que ele está liderando, tá? Ele tenha algumas características. Que características são essas? Agora, essas características, ele diz assim também no livro, é importante trazer para vocês, tá? Ele fala assim, que esse príncipe, ele não necessariamente precisa ser, mas ele precisa transparecer. Transparecer o quê? Piedade, ser um líder que é piedoso, fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade. Essas características moldam, tá, o príncipe. Então, o príncipe, repito, não é que ele tem que ser, mas ele tem que transparecer, tá? Essas características. Só voltando um pouquinho aqui, é importante a gente observar o seguinte, nos dias atuais, a gente tem muitos líderes que utilizam dessas características, nem são assim, mas para cativar o povo e, a partir daí, se manter no governo, tá? Então, tanto nacionalmente,
presidente A, B, C, D, presidenta. Então, eles passam essas ideias de piedade, fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade. Por quê? Porque assim eles captam. Outro aspecto que Maquiavel também traz para dentro da ideia do Estado e manutenção do poder é que a memória do povo é muito curta. Então, se o príncipe tiver que fazer uma coisa boa, que ele faça essa coisa boa paulatinamente, devagar, tá? A conta-gotas. Mas se ele tiver que fazer algo ruim, que ele faça de uma só vez e com toda intensidade. Por quê? Porque a memória do povo é curta, não vai lembrar disso. Então, veja que Maquiavel traz muito dessas questões de pragmatismo. Por isso, Maquiavel foi, durante muito tempo, até pela Igreja Católica, colocado como alguém maléfico, alguém extremamente ligado às forças do mal, e não tem nada a ver. O maniqueísmo fez o maniqueísmo. Maniqueísmo é o quê? Bom, mal, e não tem nada a ver. Maquiavel apenas enxergou a política como algo extremamente prático, algo extremamente do dia a dia. Então, ora, você vai ter que fazer certas coisas para juntar, outra você vai se separar, alianças, etc. Dito isso, Maquiavel tem inclusive uma obra também, além de O Príncipe, A Arte da Guerra, que é homônimo de um livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, que foi escrita há 2.500 anos antes de Cristo. Lá na China, eles são homônimos, não são a mesma coisa, tá? Então, um é um livro de Maquiavel, outro é livro de Sun Tzu, mas ambos tratam de estratégias de guerra e etc. Pessoal, veja que nós falamos de Maquiavel, falamos do Estado. Então, esse é o Estado que Maquiavel entende que, às vezes, o governante tem que fazer coisas impopulares para conquistar, para se manter no poder, e terá que fazer acordos para se também manter no poder. Dito isso, vamos trazer um pouquinho para dentro do curso de vocês, e aí aqui eu fecho os slides, né? Vou fechar os slides, vamos trazer para dentro do curso de vocês. Quando se fala em Brasil, nós vivemos um presidencialismo de coalizão. O que significa isso? Significa que o presidente, para governar, ele precisa do legislativo. Em outras palavras, ele precisa fazer coalizão com o parlamento. Mesmo que ele não goste do parlamento, que tenha dificuldades, o parlamento seja formado por partido X, Y, Z, se ele não fizer essa coalizão, ele vai se tornar um presidente sem governabilidade. Por quê? Porque todos os projetos que ele encaminhar não serão aprovados, ou serão vetados, ou serão rejeitados. Por isso que o presidente, muitas vezes, abre espaço no seu governo para ministros, para indicados, que são ligados a partidos. Às vezes, partidos que foram outrora seus adversários, tá? Então, só recapitulando um pouco do que nós vimos hoje. O conceito de Estado para Maquiavel. O Estado está ligado à questão do pragmatismo, da questão, sobretudo, do ceticismo, sobretudo, da questão de utilizar aspectos como virtum, que é uma ideia de astúcia, do príncipe, da fortuna, que são circunstância, mas também de características que o príncipe deve transparecer. Outro aspecto é também lembrar que o príncipe é preferível que seja amado, mas na impossibilidade que ele seja temido. Pessoal, agora vocês vão ler o material, vão assistir o vídeo que está lá complementar, e a partir disso daí vocês vão responder as questões, tá? Espero que tenham entendido, vai ser muito importante ao longo das aulas esses conceitos para a formação da ideia de Estado, e principalmente num curso de administração. Nós ficamos por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Abraço a todos e todas, fiquem bem.